Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Fantastes, de George MacDonald. George MacDonald, o avô da fantasia moderna. Nunca escondi o fato de que o considerava meu mestre e, na verdade, imagino nunca ter escrito um livro em que não fizesse nenhuma citação dele. C.S. Lewis. George MacDonald criou histórias de poder e beleza. J.R.R. Tolkien. Certamente, George MacDonald é o avô de todos nós que lutamos para chegar a um acordo com a verdade por meio da fantasia. Madeleine L. Engel. Sim, gente, finalmente nós vamos conversar sobre esse livro aqui. Finalmente eu digo porque já faz muito tempo que eu venho lendo esse livro, ou pelo menos tentando. Então vamos começar falando sobre isso. Há quanto tempo eu tenho ele? Bem, eu ganhei ele de aniversário, de presente de aniversário da minha esposa, e se eu não me engano foi lá para 2022, uma coisa assim, ou um pouco antes disso. E aí o que aconteceu? Eu esperei e deixei para virar o ano e comecei a ler ele em janeiro. E aí eu fui lendo e desisti, parei, deixei. Aí fui lendo outras coisas, li vários outros livros, aí voltei para ele novamente. Aí eu comecei de onde eu tinha parado e fui lendo, li mais da metade do livro e não lembrava mais do início e não estava mais fazendo sentido as coisas que estavam aparecendo. E aí eu resolvi, não, parei de novo. Fui lendo outros livros e li outros livros e passei um tempão lendo outros livros e finalmente retornei esse ano. Esse ano eu tenho que ler esse livro aqui, terminar esse livro. Aí eu comecei lá no início do ano e vim terminar recentemente. Nesse períodozinho foram mais de 800 dias entre o início, porque eu comecei a ler esse livro, e finalmente agora. Sim, dessa última tentativa eu comecei do início, porque eu não lembrava mais como é que era o início da história, para finalmente prosseguimento à história e finalmente completar de ler esse livro aqui. Uma coisa curiosa dele é que ele tem essa capinha aqui, ó. Olha só. É uma capa que protege o livro. E o livro é em capa dura. Aliás, da minha coleção, esse livro aqui deve ser o livro mais bonito que eu tenho, ou um dos mais bonitos que eu tenho, porque ele é todo bem produzido, muito bem produzido mesmo. É não vou dizer que é colorido, mas é colorido porque ele tem esse tom de verde. É como se fosse, sei lá, tipo um sépia, sei lá. E ele tem várias e várias ilustrações. E vocês podem ver melhor no unboxing que eu fiz desse livro, já tem alguns anos, mas está aí no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês verem. Como é o nome do livro? Fantastes, que está aqui na frente, mas quando você abre ele tem um subtítulo bem maior. Ele tem aqui um conto de fadas, Fantastes, um conto de fadas. No inglês original dele, o nome é maior ainda, é Fantasy, ou Fantastes, um conto de fadas para homens e mulheres, dando a entender que são homens adultos e mulheres adultas e não crianças e jovens adolescentes e tal. E, enfim, quando você termina o livro, no início eu não tinha bem entendido essa ideia do porquê para adultos, mas quando você vai, na verdade, quando você está do meio para frente, você começa a entender o porquê que é já para adultos e não para crianças, porque esse livro ele tem todo um tom mais melancólico e tal, tem toda uma questão de uma linguagem mais difícil. E aliás, eu já vou fazer aí a minha primeira crítica, talvez seja uma das minhas poucas críticas que eu tenho a respeito desse livro, a linguagem. A linguagem foi o que me fez desistir da primeira vez, foi o que me fez parar na segunda vez e foi o que me fez demorar tanto para ler esse livro agora na terceira vez, mesmo eu tendo conseguido. E esse é um livro pequeno, é relativamente pequeno. A última página numerada dele aqui conta em 287. Se fosse um outro livro mais recente, eu teria lido esse livro em mais tardar em um mês. Mais tardar, né? Já esse livro aqui, como eu disse, ele tem uma linguagem estranha, é muito estranha. Mesmo sendo uma tradução e tal, os tradutores tendem a tentar manter a linguagem do autor, né? A forma como ele fala. E aliás, nós temos duas traduções no Brasil. Essa daqui, do José Fernando Cristófalo, e nós temos uma outra tradução feita por
traduzido por Jurandir Gouveia do canal Jurandir Gouveia. A principal barreira desse livro é a forma da leitura. Eu vi alguns reviews, algumas análises na internet, alguns vídeos para ver o que é que as pessoas falavam, para ver se elas tinham tido essa mesma impressão que a minha, né, que era uma linguagem difícil. E aí alguém falou, eu acho que mais de um youtuber falou, se eu não me engano foi a Tatiane, né, a Tatiana Feltrin. Ela falou que na introdução mesmo a gente já tem o próprio C.S. Lewis falando disso, né? Na verdade, assim, depois eu fui descobrir que tanto C.S. Lewis como o Tolkien, né, eles se inspiraram ou leram esse livro na infância deles, né? E eles já reclamavam da forma como o MacDonald escreve. É uma escrita difícil, é complicada. Se eles, que são os mestres da escrita, acharam difícil, imagine eu, né? Na verdade, eles não dizem que é difícil, eles dizem que é uma linguagem feia, estranha, né? Mal produzida. Quanto a isso, eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu posso dizer que sim, de fato, esse não é um livro para iniciantes. Você pode achar o livro bonito, você pode comprar ele, mas se você não tem uma certa experiência lendo livros, é melhor deixar para depois. Compra e guarda na sua estante, né? E leia. Depois de você ler alguns livros, por exemplo, você já leu O Senhor dos Anéis, você já leu O Hobbit, né? Você já leu, sei lá, Harry Potter, que são leituras mais fáceis, bem mais fáceis do que essa daqui. Se não, leia primeiro esses, depois você vem para esse menininho aqui. Mas tirando essa questão dessa dificuldade da linguagem, vamos falar do que trata realmente desse livro. Esse livro aqui é, como ele disse, é um conto de fadas. Ele narra uma aventura do personagem Anodus, em que ele vai acabar parando no mundo das fadas. Diz lá no início da história que para você conseguir chegar ao mundo das fadas, você precisa ter um pouco do sangue das fadas. Ele não explica exatamente como é que o Anodus ganhou essa origem das fadas, mas enfim, isso é o de menos. O Anodus vai parar lá na Terra das Fadas e aí a gente se depara com uma série de aventuras diferentes. E como eu disse, algumas dessas aventuras têm um teor muito melancólico, um teor meio que sombrio até. Em determinado ponto da história ele vai se deparar com a própria sombra, e a sombra dele o assombra durante o decorrer do livro inteiro, até o final da história. E a gente pode ter umas interpretações disso, né? Como a sombra, por exemplo, representaria o lado obscuro das pessoas e tal. Enfim, é interessante. Mas como eu disse, ele tem várias aventuras. Na verdade, quando eu cheguei ali um pouco mais da metade do livro, eu fiquei pensando, na verdade, parece muito uma coleção de contos, porque ele vai até um certo ponto, tem uma aventura. Aí vai até outro ponto, tem outra aventura. E ele introduziu umas aventuras diferentes também, tipo, ele chega em uma grande biblioteca e ele lê o livro e é como se ele estivesse vivendo aquela história. Então a gente tem uma outra aventura que praticamente não tem nada a ver com o que ele estava seguindo até então. Depois vai ler outro livro, outra aventura que não tem nada a ver com o que tinha até então. E lá no decorrer, depois de vários contos assim, ele continua a sua história percorrendo o mundo das fadas, né, o país das fadas, como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, é bem interessante mesmo, se você aguentar a leitura, né, a escrita do autor até chegar nesse ponto. Por que ler esse livro? Esse autor aqui influenciou vários autores que para nós hoje em dia são clássicos, como C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, como Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, o Hobbit, e uma série de outros autores que na verdade eu não conheço, mas que sofreram a influência do George MacDonald. E ele tem outros livros que, se eu não me engano, ainda não foram lançados aqui no Brasil. Um dos motivos pode ser que a recepção do público em geral não tenha sido muito boa desse livro. Entretanto, como eu disse, se você já está acostumado a ler esse tipo de história, seria interessante você ter esse livro na sua coleção. Além de que ele é muito bonito. E você deveria aproveitar essa semana em especial porque esse livro está em promoção. Um livro como esse, com essa qualidade aqui, não é todo dia que a gente pega por um preço bom. Se eu não me engano, ele está com 50% de desconto. Seja como for, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conferir lá. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês não tenham ficado com a impressão que eu não gostei do livro, mas de fato
ele não é um livro para iniciantes. Bem, nos vemos em uma próxima. Tchau!